estar adorando a Deus junto com os irmãos, amém? Amém. Deus já tem falado desde o momento que a gente pisou aqui na casa dele. E eu tenho certeza que ele vai continuar falando conosco, amém? Aqueles que trouxeram suas vidas, por favor. Antes eu quero fazer uma pergunta. Quando eu preguei aqui a última vez, eu preguei, foi Jefité ou foi Gideão? Vocês lembram? Acho que foi Gideão, não foi? Então vamos abrir as nossas vidas no livro de Juízes, capítulo de número 11. Juízes 11. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, na história de Jefité. Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, o sexto livro da Bíblia. Juízes, capítulo de número 11. Amém? Amém. São 8h32. Tenho certeza que até as 9 horas, se depender de mim, a gente vai para casa, tá certo? Amém. Amém? Juízes, capítulo 11, o versículo é o número 10. Juízes 11, 10 diz assim: E os anciãos de Gileade disseram a Jefité: O Senhor seja testemunha entre nós, se não procedemos de acordo com as tuas palavras. Então Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e o capitão sobre eles. E Jefité declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Amém? Amém. Amém. O livro de Juízes, no capítulo de número 11, ele nos ensina, ou nos mostra, a história de um grande juiz que Deus levantou sobre Israel. E a Bíblia diz que antes do Senhor levantar Jefité para ser o juiz de Israel, existiu toda uma história por trás para que Jefité fosse levantado juiz. O livro de Juízes é notoriamente chamado de livro onde Deus levantou reis para poder julgar aquilo que ele entendia ser bom para o povo. E naturalmente, quando um rei entra, um rei sai, ele tem as suas escolhas e tem os seus deveres para poder cumprir. É bem verdade que alguns reis de Israel, eles escolhem a parte boa, que é adorar a Deus. Em contrapartida, também é bem verdade que outros reis escolhem a parte má, que é se afastar do Senhor. Todos nós sabemos que quando alguém ou um povo se afasta de Deus, coisa boa não pode se chegar para esse povo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente se afasta de Deus, naturalmente o inimigo ele vai ganhar legalidade para poder atacar o povo que se afastou de Deus. Mas o povo que escolheu ficar com Deus, o povo que escolheu adorar a Deus, o povo que escolhe viver os ensinamentos de Deus, tem a sua casa protegida, tem os seus familiares livrados, a providência que Deus preparou vai chegar para o povo, e tudo aquilo que está em volta do contexto que Deus pode abençoar, o Senhor faz por aquele povo que adora Ele. Eu tenho certeza que nessa noite, nós que estamos aqui, fomos o povo que escolheu adorar a Deus. Aleluia. E como o povo que escolheu adorar a Deus, eu já consigo me alegrar,
Porque quando a gente dá um passo para poder adorar a Deus, a contrapartida de Deus para com esse povo que escolhe adorar são coisas boas, são coisas benéficas, são coisas do céu, são coisas maravilhosas. Então aquele povo que escolheu adorar a Deus, você já pode levar o seu glória a Deus, o seu aleluia, porque o povo que escolhe adorar a Deus não fica de pé no chão, não fica frustrado, não fica de cabeça baixa, não fica triste, não fica desanimado e não fica afastado por Deus. E a Bíblia diz que esse povo, o povo de Juízes que Jefité agora se encontra, foi um povo que escolheu se afastar dos caminhos do Senhor para poder adorar a outros deuses. E qual foi a escolha de Deus quando o povo resolveu se afastar? Deus também se afastou. Diz a Bíblia que por 18 anos os filisteus e os amonitas, eles julgaram Israel por conta de uma escolha do povo. O povo deixou de adorar a Deus e Deus deixou de agir em prol do povo. Mas é bem verdade que outra vez também o povo escolheu não servir a Deus, e Deus enviou profetas, enviou homens e mulheres da parte dele para poder dizer ao povo que voltasse para um caminho. É bem verdade que a gente sabe que Sansão e que Débora julgou também Israel sobre esse tema. E quando eles dois julgaram Israel por deixou de servir a Deus, os inimigos atacaram, mas Deus levantou os dois para poder fazer com que o povo novamente adorasse a Deus. E foi nesse mesmo contexto que Jefité foi colocado em questão. Quando o povo resolveu se afastar do Senhor, Deus levantou Jefité para um chamado específico, e o povo, mais uma vez, ao invés de querer obedecer a Deus, o povo resolveu tirar Jefité de cena. Sabe o que aconteceu antes de Jefité julgar Israel? Versículo 1 dos Juízes 11 diz que Jefité, ele tinha todos os atributos que um rei precisava para poder julgar Israel. Só tinha uma coisa, um porém, que fazia com que Jefité fosse apontado pelos demais ao seu redor. Qual era esse porém? Infelizmente, Jefité era filho de uma. E quer saber uma coisa difícil? É você levar uma culpa por algo que você nem culpa teve. A Bíblia diz que Gileade naquele tempo julgava Israel, e naturalmente a gente sabe que antigamente uma pessoa que julgava, ele poderia ter muitas mulheres. E Gileade caiu nesse pecado de adultério, e por conta desse pecado de adultério foi gerado Jefité. Mas eu pergunto para vocês, Jefité teve culpa de nascer filho de uma prostituta? Ele teve culpa? Ele pediu para nascer de uma prostituta? Mas o que acontece? As pessoas que estavam próximas de Jefité, missionário evangelista, todas elas não olharam as qualidades boas de Jefité. A Bíblia diz que Jefité era guerreiro, era valente, era alguém que entendia de guerra, era alguém que ensinava os soldados a manejar bem a espada e a se proteger dos inimigos. Mas alguém só olhou para Jefité no defeito que ele tinha. Que eu não quero ser hipócrita para dizer que hoje em dia também não tem pessoas que, ao invés de olhar as nossas muitas qualidades, elas preferem olhar o defeito da gente. Aleluia. Então as pessoas que estavam ao redor de Jefité colocaram um currículo na vida dele, dizendo que você pode ser tudo o que Deus chamou para você, só que você tem um problema: você é filho de uma prostituta. Eu quero imaginar que quando Jefité ele entrou dentro dessa guerra, ele preferiu não olhar para o que as pessoas olharam de defeito dele, mas que ele preferiu olhar a qualidade que Deus colocou na vida dele. Porque ele era guerreiro, porque ele era valente e porque ele era valoroso. Mas eu também quero dizer que o porém que as pessoas colocaram sobre a vida de Jefité
não parou o chamado que Deus tinha na vida dele. Então eu quero falar para vocês que estão aqui nessa noite, porque talvez alguém entrou aqui cheio de qualidades, cheio de coisas boas que Deus entregou para a vida dele, mas sempre tem alguém que sempre vem olhar a parte ruim, e sempre vem alguém que vem olhar só defeitos, só coisas que não prestam sobre alguém que entrou aqui nessa noite. Mas eu vim nessa noite como missionário, mas eu também quero liberar uma palavra profética na sua vida. O currículo que alguém colocou sobre você, o apontamento que alguém lançou sobre você, o levantar de dedos que alguém levantou contra você, a língua enganosa que alguém levantou contra você, não vale mais do que o chamado, do que a escolha que Deus escolheu na sua vida. Se alguém entrou aqui pensando que a palavra contrária ia valer mais do que o chamado de Deus, alguém achou errado na sua vida. Jefité era valente, era valoroso, era homem de guerra, mas alguém preferiu olhar para ele como filho de uma prostituta. Talvez tenha um porém, talvez tenha um porquê que tenha parado o teu chamado com Deus, mas nessa noite Deus vai tirar da tua vida o porquê, vai tirar da tua vida o porém, vai tirar do teu ciclo de amizade de pessoas que não te levam para frente. Deus, ele vai fazer uma separação das pessoas que vão dar o seu lado. Não vai dar mais com invejoso, não vai dar mais com caluniador, porque a presença de Deus vai afastar quem não presta da sua vida. Sabe o que foi que Jefité estava rodeado de pessoas que apontavam para a vida dele? Jefité estava arrodeado de pessoas que só olhavam para ele como filho de uma prostituta. E sabe qual foi a verdade? E acumular. Parar o chamado de Jefité é uma coisa. Os irmãos de Jefité jogaram ele para fora de casa, pensando os irmãos que parar com o chamado é acabar com a escolha de Deus. Mas tem uma diferença. Quando os irmãos pensaram que iria parar com o chamado, Deus disse: aonde você pensou que ia parar é aonde eu vou começar a trabalhar. O que a Bíblia diz? Que Jefité era um homem valente e valoroso para todos de Gileade e para todos de Israel. Mas o que era que os irmãos iam dele? Filho de uma prostituta. Sabe qual é o interessante disso tudo, depois de Agostinho? Que os de dentro de casa foram que expulsaram Jefité de casa, e os de fora acolheram Jefité. Estou dizendo para você que os irmãos do seio de Jefité expulsaram ele de casa. Foi desconhecido que expulsou? Não. Foi alguém que não gostava dele? Foi alguém que era desconhecido do reino dele? Não. Quem foi que expulsou ele de casa? Os irmãos. O que foi que fizeram com Jefité? Mandaram ele para uma terra desconhecida. Pegaram Jefité e disse: aqui não é o seu lugar. Sabe o que eu entendo com isso? Quem não tem a prática de orar, quem não tem a prática de jejuar, só olha para a pessoa com os olhos diferentes do olhar de Deus. Sabe por que eu digo isso? Vamos lá. Quando Jefité cresceu dentro da casa, sem ele ter nenhuma função, você viu os irmãos voltarem para fora de casa? Foi só o pai de Jefité dizer que ele era valente e valoroso que os irmãos começaram a ter o quê? Foi só Deus aparecer em cena para poder entregar a Jefité uma coisa que os próprios de casa expulsaram Jefité. Isso, cara, eu não estou querendo, não estou entendendo onde você quer chegar. Eu vou dizer. Talvez você tenha entrado por essas portas magoado com alguém. Talvez você tenha entrado por essas portas decepcionado com alguém, porque a rejeição, o apontamento e a inveja foi grande sobre você. Talvez você tenha entrado por essas portas magoado porque alguém só fala coisa ruim, só bota você para baixo, só diz que você não vale nada, só diz que você não vai para frente.
Talvez você entrou por essas portas triste, desanimado com a rejeição, até sem saber o que fazer, porque você só escuta palavras que não se adequam àquilo que Deus quer para você. Mas sabe qual foi o diferencial de Jefité e o da gente? Foi que as palavras que lançaram para Jefité não fez ele parar de orar. As palavras que lançaram para Jefité não foi capaz de fazer ele parar de jejuar. As palavras que lançaram para Jefité não foi capaz de fazer Jefité deixar de adorar. Nessa noite, você que entrou aqui mesmo cabisbaixo, mas que resolveu vir para a casa de Deus e adorar, aleluia, não vai ficar em vão o que fizeram de mal contra você. Porque nessa porta não entrou gente frouxa, não entrou gente cabisbaixo, não entrou gente valente. E eu quero dar um recado para o inferno ouvir. Pode falar mais, pode atacar mais, pode invejar mais, porque quando um guerreiro está diante da guerra, o guerreiro não é frouxo. E nessa noite entrou nessa igreja alguém até magoado, mas não deixou de adorar. E só porque você veio por essas portas disposto a adorar, Deus está me dizendo, pode dizer para você que Ele vai tomar providência daquilo que você não pode tomar. Não vai bater boca, não vai meter o dedo na cara, não faça nada. O Senhor é aquele que pelejará por vós. Esse número 14, vós nos falareis e eu vou entrar numa guerra. Sobre a ganância. O Senhor tem ouvido as palavras contrárias que tem lançado contra a tua vida. O Senhor tem ouvido alguém falar de você pelas costas e não tem gostado. Sobre a ganância. O Senhor está dizendo que vai marcar o encontro com alguém nesse ano. E nesse encontro que o Senhor vai marcar, Ele vai tomar uma providência para que alguém não te respeite e vai passar de respeitar. Toda a fruta que lançaram contra Jefité não acabou com o chamado que Deus tinha com Jefité. Sabe por quê? Porque o adorador pode passar a prova que for e não deixa de adorar. O adorador pode passar a dificuldade que for e não deixa de adorar. Pode passar fome, pode passar problema financeiro, pode passar a prova com o marido, pode passar a prova com a esposa, pode passar a prova no trabalho, mas o adorador que resolve adorar não olha a dificuldade, ele olha só para o Deus que ele serve. aleluia. E entrou por essa porta aqui alguém que veio até uma dificuldade, mas resolveu adorar. Eu estou vendo o céu se manifestar tão grande aqui nessa noite, meu irmão. O céu está trabalhando por aqueles adoradores que não olhou para o problema, não olhou para a dificuldade, não olhou para a inveja, não olhou para o apontamento, não olhou para nada, mas resolveu adorar. E quer saber uma verdade? Quando você entrou por essa porta e resolveu adorar, mas também a dificuldade, o Senhor vai agir. E a Bíblia diz que Jefité agora está sem a casa, sem os amigos e sem a família. Porém, Jefité tem um Deus que peleja por ele. Aleluia. E quer saber o lugar que o crente cresce é na solidão. Aleluia. Às vezes você vai para Deus, ele tem que tirar todo mundo de perto da pessoa para ficar só a pessoa e Deus. Aleluia. Que foi que os irmãos de Jefité fez? Jogou ele para fora e levou ele para onde? Para a terra de Tobi. O que é que tem na terra de Tobi? Pessoas que não prestam, pessoas desprezadas, pessoas que não eram bem vistas no meio social. O que foi que aconteceu com Jefité? Os irmãos pensaram que agora que ele está fora da casa, porque alguém pensa que você só é crente quando você está na igreja, mas está enganado. Você é crente aqui, você é crente lá fora também. O que foi que os irmãos de Jefité pensou? Vou tirar ele daqui de casa, vou jogar para o meio, onde só tem pessoa que não presta. Porque ele, perto da gente, fazia coisas para adorar a Deus. Eu quero ver se ele vai adorar perto de pessoa que não presta.
Que foi que os irmãos pensou? Agora Jefté vai desviar. Foi ou não foi, pastor? Pensou. Disse, agora eu vou colocar ele em um canto que só tem quem não presta. E ele, arrodeado de quem não presta, vai fazer as mesmas coisas de quem não presta. Esse foi o pensamento de quem? Dos irmãos. Mas só que Jefté não é alguém que muda a característica de cristão por conta do ambiente que vive. Jefté pode estar perto de quem não presta, mas ele continua o mesmo. Aleluia. Jefté pode estar perto de pessoas que não adoram a Deus, mas Jefté continua o mesmo. Aleluia. Jefté pode não estar no alto, onde os irmãos não pensou que ele ia chegar, mas Jefté continua o mesmo. Aleluia. Dentro de casa, Jefté era guerreiro, e fora de casa, Jefté também era guerreiro. Aleluia. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você pode mudar a nossa posição cristã a depender de onde a gente esteja. Tem que ser cristão de dentro e fora. O que foi que aconteceu? Jefté, quando chegou na terra de Tobi, assim que ele pisou nos caracóis na terra de Tobi, só fez pisar. Sabe o que aconteceu? Os inimigos estrangeiros, amonitas, filisteus, invadiram a casa de Gileade. Só fez Jefté entrar na terra de Tobi que todos os inimigos começaram a assolar Jerusalém. Sabe por que os inimigos de agora atacou? Porque o guerreiro, o valente, não estava dentro de casa. Ou seja, enquanto os inimigos sabiam que Jefté estava em Jerusalém, em Gileade, melhor dizendo, ninguém foi atacar. Por quê? Porque Jefté era guerreiro de guerra. Aleluia. Jefté era alguém que sabia manusear todas as armas. E quando o inimigo sabe que tem alguém de Deus para proteger a casa, o inimigo não vai atacar. Quer saber uma verdade? Alguém da sua casa pode até não dar valor a você, mas a sua casa só está de pé por causa de você. Aleluia. Se você sair da direção de cabeça da casa, toda a casa ela vai falir. Que é uma verdade, todos nós somos cristãos, somos. Vamos supor que está repreendido a gente desviasse. Você acha que a nossa casa ia ficar de pé sem a gente? Não fica. Foi o que aconteceu quando Jefté saiu. Foi só Jefté sair, os inimigos entraram. Aí sabe o que acontece? O povo de Tobi, aquele povo que não presta, aquele povo que ninguém dava nada, o que era mais fácil? Os inimigos atacar um lugar que está desprotegido ou atacar um lugar protegido? O que é mais fácil para o inimigo? Atacar o desprotegido, não é isso? Mas só que quando os inimigos souberam que Jefté estava em Tobi, os inimigos não foram atacar lá. Porque mesmo Jefté, onde não presta, ele continua guerreiro. O que acontece? Os inimigos não foram atacar lá, atacaram a casa de quem? Jefté. E sabe o que aconteceu? Nenhum irmão de Jefté, nenhum irmão sabia lutar a guerra. Glória a Deus. Expulsaram de dentro de casa o guerreiro e a casa ficou desprotegida. Sabe o que aconteceu? Quando a casa ficou desprotegida, os inimigos não ficou só na casa de Jefté. Ele atacou toda a cidade onde Jefté morava. Aí os anciãos de Israel fizeram o quê? Quem são os anciãos de Israel? São aquelas pessoas mais velhas que conhecem as pessoas mais novas. Ou seja, eram aquelas pessoas de antigamente que praticavam o ato de ensinar a guerra aos mais novos. Eles fizeram um concílio, disse bem assim:
Nós precisamos de alguém que seja por cabeça para lutar essa guerra. Aleluia. E onde era que estava o cabeça? Na terra de Tobia. Sabe onde é que estava o cabeça? O que foi expulso. Sabe quem era o valente? O que agora está do lado de quem não presta. Porque mesmo os irmãos colocando o Jefité para fora de casa, o Jefité não deixou de ser guerreiro. Aleluia. Você não estou entendendo o que você quer dizer. Você ouviu aqui na Bíblia, quando você leu comigo, você viu que Jefité se lamentou? Esse se lamentou de Jefité? Ah, meu Deus, meus irmãos expulsaram de casa. Ele se lamentou? Sabe por que ele não se lamentou? Porque guerreiro que é guerreiro, valente que é valente, alguém que tem um manuseio na guerra, ele não se lamenta por palavra de alguém que não tem a visão de Deus. Amém. Ele passou a prova que passou, mas ele continuou fazendo o ofício que Deus chamou ele. Aleluia. Qual foi o ofício? Ser guerreiro de guerra. Amém. Os anciãos de Israel disseram bem assim: temos que colocar um cabeça aqui. E agora? Foi na casa de quem? Gileade. Aí bateu lá. O Gileade abriu, perguntou: cadê o Jefité? Ah, os irmãos olharam para o pai. Qual foi a cara que fizeram? De assustado. Porque receber os anciãos na sua casa antigamente era um sinal de que honra. Era um sinal que dentro da casa tinha alguém que era importante para aquele lugar. Glória a Deus. Aí, pastor, quando os anciãos chegaram, que perguntou para o Jefité, por quê? Porque os anciãos sabiam que Jefité era guerreiro e também sabiam que os irmãos eram frouxos. Por quê? Porque se o ancião foi na casa de Jefité, é porque sabiam que Jefité morava. Aleluia. Aí foi lá bater. Quando atendeu, os irmãos disseram que não estava lá, ele disse: nós precisamos que Jefité volte para cá. Os mesmos irmãos que expulsaram Aleluia. eram os que seriam encarregados de buscar ele para. Glória a Deus. Não estou entendendo, missionário. O que é que você quer falar com isso? Glória a Deus, aleluia. Aquele mesmo, aquela pessoa que você sabe que fala mal de você, aquela pessoa que não gosta de você, que inveja de você, que fala só coisas ruins de você, Deus vai fazer a pessoa precisar de você. E você não vai ser igual a ela, você vai ser diferente. Ela é irmã de Jefité, mas você não. Você vai ser diferente dela. Os irmãos, quando foram lá, disseram: Jefité, você pode voltar para lutar a guerra? Aleluia. Jefité disse: posso. Agora o senhor volta com cabeça. Sabe o que aconteceu? Jefité levantou a espada e disse: agora nós vamos o quê? Guerrear. E na guerra que Jefité travou, quem foi que venceu? Jefité. Sabe por que Jefité venceu? Porque Jefité tinha uma coisa diferente de todos os outros irmãos dele. Qual era a diferença de Jefité para os outros? Jefité era guerreiro. Aleluia. E quem é guerreiro é diferente de quem é frouxo. Quer ver? Quando alguém passa uma prova e vem dizer a você: Aleluia. o que é que você vai fazer? Então, como é que você diz a pessoa? Está nessa guerra, vamos orar, vamos jejuar, porque isso vai fazer a gente ter o quê? Vitória. Agora, quando alguém pergunta: pastor, quem é frouxo? Sabe o que a pessoa diz? Eu estou passando pelo mesmo problema. Aí vai ficar a pessoa problemática ouvindo a pessoa que passa problema. Vai resolver? Não. Mas Jefité disse: quando eu voltar de novo a cena como cabeça, Deus vai entregar os inimigos na mão de Israel. Quando eu voltar para um lugar onde eu não deveria ter saído, Deus ele vai dar vitória novamente ao povo de Israel.
Israel. Aleluia. Quando Deus levantou Jefité para ser um guerreiro diante da guerra, diz a Bíblia que todos os inimigos foram passados a espada pela espada de Jefité. Quando Deus colocou Jefité de novo na frente da guerra, colocou Jefité de frente daquela cidade teve vitória. A tua casa e a tua família podem até não te respeitar, mas Deus ele vai fazer com que você venha a ser a resolução para o problema que está afundando a sua casa. Deixa falar mal, deixa falar o que não provém de Deus, mas quando Deus fazer eles entenderem que você é o cabeça, eles vão começar a pedir ajuda de vocês. Sabe o que aconteceu para finalizar? Os amonitas, aqueles que estavam invadindo, quando soube que Jefité ia para a guerra, já começaram a ficar o quê? Tremendo. Por quê? Porque eles, os inimigos, sabiam que Jefité era capaz. Sabia que tem pessoas que não vê o melhor de Deus em você, mas sabem que você é Deus. Sabia disso? Bem assim eram os inimigos. Ele sabia que na casa de Jefité só tinha frouxo. Ele sabia que Jefité era valente. Olha o que acontece: os anciãos chamaram, Jefité foi para a guerra e venceu. Versículo 29 do capítulo 11. Sabe o que diz? Diz bem assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e Jefité atravessou desde Gileade e Manassés, passando por Mispá. Aleluia. E de Mispá de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor. Ele disse: Senhor, se o Senhor me der os inimigos nas minhas mãos, eu vou entregar minha filha. Esse foi o único erro de Jefité. Aleluia. Ele fez um voto sem ter sabedoria. Mas tudo que Jefité pediu a Deus na guerra, Deus concedeu. Amém. Aleluia. Vou perguntar uma coisa para vocês: desistir é uma opção? Retroceder é uma opção? Olhar para trás é uma opção? Ouvir o que não presta de pessoas que não têm Deus é uma opção? Ficar desanimado por palavras que não vêm de Deus é uma Aleluia. opção? Você olhar para o problema, você achando que o problema é maior do que o seu Deus, isso é uma opção? Você está vendo os inimigos ser muitos e não entender que Deus pode ser maior do que os seus inimigos, é uma opção? Não. Qual a opção minha e sua? Ser um guerreiro igual a Jefité. Aleluia. Sabe por quê? Eu e você, em algum momento da vida, vamos ser desprezados. Certo? Eu e você, em algum momento da vida, as pessoas vão olhar para a gente e vai colocar na gente um porquê, um porém. Sabia disso? Aleluia. Eu e você, alguma fase da nossa vida, as pessoas vão falar alguma coisa que não condiz com a nossa personalidade. E isso daí é extremamente normal. Sabe o que não pode ser normal para mim e para você? Desistir por conta do falatório do povo. Jefité. Quem foi que falou mal de Jefité? Foi os irmãos ou foi o povo? Foi os irmãos. Vamos lá, Jefité desistiu? Jefité, quando estava na terra de Tobi, comendo presta, Jefité desviou? Desanimou? Ele foi alguém que se juntou com ele? Não, Jefité sempre permaneceu no chamado que Deus escolheu para ele. Amém. Para encerrar, sabe o que é que Deus está falando para você nessa noite? Amém. Quer que eu fale o que Deus está falando? Guerreiro que é guerreiro, valente que é valente, valoroso que é valoroso, não se importa com palavras negativas, ele só ouve a voz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pois é essa palavra, né? Porque fracassar não dá, tem que ser forte até o fim. Tem que